Estamos no ar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Desbloqueando com Felipe Fernandes. Esse é o episódio número 2. Meu nome é Daniel Torelli, falo diretamente de São Paulo, Brasil. Boa tarde, Felipe Fernandes. Boa tarde aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Boa tarde, acredito aí também na Alemanha, certo? Boa tarde, Felipe. Tudo bem com você? Boa tarde, meu irmão Daniel. Boa tarde, pessoal que está ao vivo. Nós estamos aqui no mais um episódio Desbloqueando com Felipe Fernandes. É uma honra, um prazer. É um episódio um quadro novo que está nascendo aqui no canal do YouTube, para que de fato nós possamos trazer um conteúdo qualificado, diferenciado, que possa de fato destravar a sua vida. E é uma alegria estar aqui ao vivo com vocês. Então, inclusive, eu queria até que as pessoas que estão ao vivo aí podia também fazer algum tipo de pergunta, né, Daniel? O que você acha disso? Eles perguntarem também. Sem problema, ótimo. E vai ser uma honra para a gente poder compartilhar aqui e conversar sobre esse tema tão importante que está na atualidade hoje em dia e que as pessoas estão precisando ouvir sobre isso. É isso aí, Felipão. Então sejam todos muito bem-vindos e não deixem de seguir o Felipe Fernandes nas redes sociais, no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos que vamos. O assunto de hoje, Felipe, o tema de hoje é um tema que você vê que eu estou sempre atrás de você nas redes sociais, te procurando, participando das suas lives, e eu vejo que as pessoas perguntam muito sobre alienação. É um tema que vem sendo muito falado, muito perguntado para você. Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Qual que é o conceito de alienação, Felipe? O que é alienação? Então, vamos lá, então, para a gente poder conversar sobre esse assunto, eu preciso fundamentar de uma forma bem clara e objetiva o que é alienação. Alienação é você dar algo que é por direito seu para que outras pessoas governem. Então, você pode ser alienado com a sua vida. E o que significa? Você dá o direito seu, que é de dominar, de controlar, de decidir, de escolher para que outras pessoas dominem, escolham, controlem por você. Então, infelizmente, hoje existe uma estatística baseada num estudo de Napoleão Hill. Ele estudou se não me engano, mais de 25 mil homens. E ele chegou a uma conclusão que 98% da humanidade são pessoas alienadas. Ou seja, 98% da humanidade entregou o governo da sua própria vida para um sistema, para uma comunidade, para uma ideologia. E aí, então, eles perderam esse direito de governar as suas próprias vidas, alienando, então, a pensamentos, ideologias, a sistemas. Então, a alienação é algo que está presente em todas as gerações. Desde que o homem se entende por homem, há algum tipo de alienação. E não seria diferente, e muito pelo contrário, eu sei que a gente vai estar falando sobre isso hoje, mas, por exemplo, esse medo todo em cima dessa situação que nós estamos vivendo. Eu moro atualmente na Europa e eu moro na Alemanha há mais de 10 anos, eu estou no meio do epicentro aqui da epidemia. O país onde eu moro, a Alemanha, faz fronteira com 9 países. E tem país, não faz fronteira com a Itália, mas é muito próximo, é 400 quilômetros de onde eu estou para a Itália. Então, você pode ter certeza que há um medo que está assolando as pessoas. E esse medo aliena também as pessoas. Então, tem muitas pessoas entregando o governo da vida delas para o medo. Ou seja, se o governo falar determinada coisa, aquelas pessoas vão entrar em desespero. Isso é um tipo de alienação. Então, o coronavírus, que eu vou conversar um pouco mais, só estou explanando aqui o conceito de alienação, mas as pessoas podem dar o governo da sua própria vida para o medo, para notícias, para a mídia. Infelizmente, isso acontece e isso está assolando não só nesse momento através do coronavírus, mas assolou a sociedade, a humanidade tem muitos anos. Infelizmente, nós precisamos trazer à luz esse tema, esclarecendo e fazendo com que as pessoas realmente entendam sobre esse assunto, a alienação.
Muito interessante. Você chegou a comentar um pouco sobre sistemas, governos, e isso seria até uma pergunta, uma curiosidade minha e de muitas pessoas, né? Então, eu posso, Felipe, dizer que existem vários tipos de alienação, por exemplo, alienação social, alienação ao sistema, ao governo, a pessoas, a consumo, alienação sexual, religiosa, esportiva, existe isso? Tem a ver isso? Sim, a alienação ela pode mudar de situação para situação, mas o conceito é um só. O importante é você entender o conceito. Então, por exemplo, se você entender que a alienação é você dar o governo da sua vida para que outras pessoas governem, pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser os filhos, pode ser o carro, pode ser uma igreja, pode ser um centro de candomblé, pode ser um centro espírita, pode ser uma ideologia. Ideologia não é neutra, ela vai exigir algo, um pensamento nunca é neutro, ele sempre vai exigir algo de você. Então, tudo pode alienar, tudo pode alienar. O importante é você entender o conceito e guardar esse governo da sua vida nas suas mãos. Então, o importante é você entender. Se você quer vencer a alienação, você primeiro precisa entender o conceito. O conceito é você entregar algo que é seu por legítimo para que outras pessoas, sistemas, ideologias, pensamentos governem por você. Então, qualquer coisa pode, sim, alienar as pessoas. Então, espero que eu não esteja sendo muito repetitivo nas perguntas, mas talvez tenha um pouco a ver com o que você acabou de dizer, então. O que a gente pode dizer, então, que causa? Assim, existe alguma coisa assim, eu vou ficar alienado por um motivo X, por um motivo Y. Existem causas de alienação? Esses tipos de alienação seriam, então, as causas? É mais ou menos isso? Como é que funciona a questão da causa da alienação na vida das pessoas? Eu vou dar um exemplo para que as pessoas possam entender. Vamos supor que uma mulher ela é tão apaixonada pelo namorado, pelo marido, é um amor que ela recebe tudo e nunca pergunta nada. Então, ela só obedece. Então, acontece várias situações, o homem ou namorado, noivo, eu estou dando um exemplo, ok? Só para que as pessoas entendam. E aí, então, há comandos. E esses comandos, normalmente, vão exigir uma ação. A pessoa alienada, ela entregou o governo da vida dela para esse tipo de situação. Então, por exemplo, o governo. Um determinado governo, da direita ou da esquerda, ele vai ter determinadas decisões. Se as pessoas não questionarem essas decisões, não perguntarem o porquê, com base em quê, qual que é o motivo, aonde eles querem ser, para onde eles estão sendo levados com aquela decisão, esse governo ele vai deter, na verdade, todo o poder na mão dele. Então, pessoas podem se alienar em relacionamentos, pessoas podem se alienar a governos. Então, o que acontece? A causa da alienação é quando há uma admiração excessiva ou até mesmo um abuso de autoridade. Ou seja, você não pode questionar nada, você não pode perguntar nada. É assim porque é assim. Isso causa um tipo de alienação, uma dependência não só física, mas emocional, de tipo, você vai controlar a minha vida, eu confio em você. Então, por exemplo, outro veículo de manipulação, de alienação terríveis são dentro das igrejas, onde o líder espiritual, ele conduz as pessoas e aí quando ele é questionado, ele sempre leva um discurso ou uma fala do tipo, Deus falou para mim. Então, por Deus ter falado, nunca se é questionado. Mas o mais interessante é que na própria Bíblia diz que tudo é questionado. Então, as pessoas, por causa de falas, de discursos, elas podem ser também alienadas. Então, por exemplo, um pastor nunca pode ser questionado, isso está errado. O pastor precisa ser questionado. Um padre precisa ser questionado. Um líder espírita precisa ser questionado. Um pai de santo do candomblé precisa ser questionado. Todas as pessoas precisam ser questionadas. Então, o veículo de alienação é o autoritarismo, é a informação manipulada. Por exemplo, existe uma técnica que as pessoas desconhecem, até mesmo quem usa não conhece, que é a dicotomia. Dicotomia é o seguinte, eu possuo a verdade
e eu te dou duas opções que afastam você da verdade. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você agora, Daniel. O caminho é para a direita ou para a esquerda? Depende. Não, mas eu estou te dando duas opções. Qual que é o caminho que você escolhe, para a direita ou para a esquerda? Eu iria para a esquerda, eu sou canhoto, mas me incomoda um pouco de eu ter que decidir assim se eu vou para a direita ou para a esquerda agora. Eu acabei de usar a dicotomia com você. O caminho não é nem para a direita nem para a esquerda, o caminho é para dentro. E aí, então, eu acabei de manipular uma informação com você e fiz com que você tomasse a decisão errada. Isso é dicotomia. Para você que está nos ouvindo, é muito interessante você estudar sobre isso. Então, a dicotomia ela é muito usada hoje nas lideranças, que fazem com que as pessoas sejam afastadas da verdade. Então, você precisa ser um ser livre. Você precisa vencer a alienação. E eu acredito que você vai fazer alguma pergunta, e eu creio que a pergunta é como vencer a alienação, que eu acredito que seria muito válido você fazer essa pergunta. Ah, não, não, com certeza, com certeza. Essa seria a minha próxima pergunta, mas antes, se você me permite, eu queria saber se. é, Tudo bem, o conceito acho que foi muito bem explanado, deu para entender. Agora, a gente consegue sentir isso na gente, assim, a gente pode ter, sentir que a gente tem algum indício de que está alienado a alguma coisa, ou, por exemplo, eu vou falar assim, não, Felipe, ó, eu sei sobre alienação, mas eu não sou alienado. Mas será que eu consigo ter algum indício, consigo demonstrar de alguma forma que eu estou alienado? Por exemplo, eu já vejo algumas pessoas falando, Felipe, eu tenho algum problema de raciocínio, eu não consigo pensar, eu sinto uma falta de criatividade em mim absurda, que eu não tenho criatividade, eu não consigo performar bem no trabalho. Eu poderia dizer que esses são indícios que levam à alienação? Olha, é o seguinte, uma pessoa alienada, ela nunca vai falar que ela não é alienada. Ela sempre vai falar que ela está de boa. Mas a característica mais forte de uma pessoa alienada é que ela não tem resultados. Que tipo de resultado você está falando, Felipe? Por exemplo, uma pessoa alienada religiosamente, ela deu o governo da vida dela para os líderes religiosos. Ela não escolheu com quem ela ia casar. Ela não escolheu o negócio que ela ia começar. Ela sempre foi conduzida pela liderança espiritual. E aí, então, o que acontece? Por ela ser conduzida, ela deu o governo da vida dela para essa liderança espiritual. O que acontece? Essa pessoa, ela normalmente, por ter sido conduzida, ela não vai dar o resultado, porque não foi ela que escolheu, não é ela na plenitude que escolheu. O que acontece? Ela vai ter uma vida de insatisfação e de falta de resultados. Isso acontece dentro do casamento, isso acontece na vida profissional. Então, a pessoa, ela sempre é conduzida pela liderança. Ela deu o governo da vida dela para outras pessoas. E o que acontece? Ela não vai ter resultado. Então, é o seguinte, qual que é o critério número 1 para você que está nos ouvindo, se você é alienado ou não? Quais são as áreas da sua vida que você não está tendo resultado? Lá mora a sua alienação. A alienação a pessoas, a alienação à opinião das pessoas, a necessidade de aprovação. Então, assim, todo mundo tem um tipo de alienação. E essas alienações, a prova dela é a falta de resultado em uma determinada área da sua vida. Então, a falta de resultado demonstra se você é uma pessoa alienada ou não. Ah, Felipe, por que você está falando isso? Porque uma pessoa que não é alienada é uma pessoa livre. E uma pessoa livre, ela vai ser uma pessoa, de fato, que vai depender das suas próprias direções. E quando eu falo isso, Daniel, muitas pessoas me questionam porque elas falam: ah, é um homem no centro, é um homem governando sua própria vida. Não, eu sou cristão, eu tenho uma vida, de fato, consagrada ao Senhor, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio na palavra, e, de fato, eu tenho um relacionamento muito vivo que me faz ter essa liberdade de escolha e, de fato, de dominar e controlar as minhas decisões, baseadas em um relacionamento vivo. Eu não sou uma pessoa independente, sou conectado a outras pessoas, eu tenho alianças que eu falo pessoas que falam na minha vida, eu não ando sozinho, eu tenho sócios, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que falam constantemente, ou seja, eu não sou um ser independente. Eu preciso falar sobre isso porque
Quando a gente fala de contra-alienação, tem muitas pessoas que levam sempre para o outro lado, e o outro lado é o seguinte: agora eu não falo com ninguém, eu não me conecto com ninguém, eu sou o dono da verdade, ninguém fala mais nada na minha vida. E aí traz problema dentro do casamento, traz, né? Porque às vezes a mulher, ela teve esse entendimento de alienação, ela fala, fui alienada na minha vida toda com meu marido. Mas espera aí, calma, respira fundo. Você é uma pessoa casada, você precisa investir agora no seu casamento, na vida do seu marido ou da sua esposa, para que ela possa ser desalienada. Não é sair cancelando pessoas, excluindo pessoas, deletando pessoas, fechando empresa e tocando terror de uma forma negativa. Mas é tudo de uma forma consciente, refazendo as alianças, pedindo conselheiros. Na própria Bíblia mesmo tem um versículo que fala que a multidão, que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Então, há sabedoria em conselhos, mas não há sabedoria em alienação. A alienação é uma entrega submissa, mas a desalienação é uma liberdade conectada, baseada na aliança, na honra. Eu preciso falar disso de uma forma bem clara, porque tem muitas pessoas aí entendendo de uma forma errada e saem aí fazendo um monte de besteira que não tem nada a ver com desalienação. É muito pelo contrário, ela desaliena aqui e aliena numa extrema liberdade, que na verdade não é liberdade, que a pessoa se isola numa ilha. É o outro lado extremo, que não tem nada a ver com desalienação. Muito pelo contrário, tem a ver com ignorância. E a pergunta do milhão, a pergunta de $1 milhão, Felipe. Se é que tem resposta, eu acredito que tenha, e você tem ótimas respostas. É possível vencer a alienação? A gente consegue desalienar? Olha, essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui um trabalho sensacional nas redes sociais. No Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo, pode estar me acompanhando também. Lá eu faço lives diárias, todos os dias às 12 horas, horário de Brasília. Aqui no YouTube também, com conteúdo especial, inclusive agora com esse quadro novo sobre desbloqueio e várias outras coisas que vão sair dessa questão, né, desse tema desbloqueio. E eu sempre sou perguntado, Felipe, como vencer a alienação? Então é o seguinte, vai parecer um pouco meio chover no molhado, vocês vão ficar um pouco, às vezes, tem pessoas que ficam até decepcionadas com a resposta, mas é na simplicidade que a gente vence a alienação. A alienação a gente vence através das perguntas. As perguntas são chaves poderosas que furam qualquer tipo de bloqueios ou alienações. Todo tipo de alienação é furada com chaves, e as chaves são através de perguntas. Eu sei que muitas pessoas, principalmente na nossa cultura brasileira, quando a gente começa a perguntar, a gente é taxado de rebelde, a gente é taxado de burro, né? Porque o professor vira na sala de aula e faz aquela pergunta: alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí alguém fala, eu, a pessoa é vaiada, a pessoa é chamada de burro, porque não entendeu. Na verdade, mais da metade da sala não entendeu nada, mas todo mundo tem vergonha de perguntar. Então, a gente criou uma cultura em cima da pergunta. Então, as pessoas, hoje em dia, nós somos uma geração que as pessoas não sabem perguntar. E quando eu falo perguntar, não é ser ignorante, não é partir para cima da pessoa com agressividade, mas é fazer perguntas. As perguntas furam todo o sistema de alienação. Aí as pessoas sempre perguntam, Felipe, eu não sei perguntar. Como eu começo a aprender a perguntar? Aí eu sempre explico de uma outra forma, que muitas pessoas também ficam tristes com a resposta. Mas é o seguinte, existe a pergunta a pergunta top. A pergunta top é a pergunta número 1, é a primeira que vier na sua cabeça. Mas se essa pergunta for boba, tola, qual que é o problema dela ser boba, tola? Atrás de cada pergunta vai ter uma resposta. Se você fizer uma pergunta tola, boba, a pessoa vai responder a algo. E essa pergunta, e essa resposta que ela vai dar, você pode extrair uma nova pergunta. E a pergunta é um exercício. Você precisa aprender a fazer perguntas. Então, vai começar de uma forma bem tola, mas só que eu sempre falo para você, exercite todo dia e você vai, de fato, começar a fazer perguntas tremendas, maravilhosas, que vai mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão perto de você e vai tirar você da alienação. Então, faça perguntas.
Pergunte para o seu marido, pergunte para o seu pastor, pergunte para os seus políticos preferidos, façam perguntas. E nos faça perguntas, perguntas, vamos, não é que é pergunta boba, porque vai ter que começar com a pergunta boba, mas é o seguinte, não fique só na pergunta boba, aprofunde na pergunta e faça perguntas não só para as pessoas, faça perguntas para você também. Você precisa aprender a fazer perguntas e você pode começar com você mesmo. Faça perguntas. Você é realmente feliz? Pergunte, eu sou realmente feliz? E não dá uma resposta à prontidão. Pensa para responder. Isso vai trazer uma libertação, porque as pessoas hoje estão vivendo no modo automático. Elas querem fazer perguntas e automaticamente falar jargões. Não, fura o seu bloqueio mental e começa a pensar. Nós somos uma geração que não pensa. E como que eu faço para pensar, Felipe? Perguntas. Depois que eu aprendi, Daniel, que as perguntas são chaves poderosas, que não só abrem portas, mas de fato traz uma liberdade, uma consciência, isso mudou a minha vida, me fez sair da alienação, e hoje eu posso virar para você que hoje eu faço parte dos 2%, que são os 2% das pessoas que não são alienadas. E o mais interessante é que a gente descobre que esse grupo de pessoas que não são alienadas são pessoas que governam a humanidade nos dias de hoje. Porque existe dois tipos de pessoas na face da Terra: as pessoas que dominam e as pessoas que são dominadas. Se você não está dominando, você está sendo dominada. Felipe, o que significa ser dominar? É o seguinte: como estão as suas finanças? Como está o seu casamento? Como está a criação dos seus filhos? Como estão os seus relacionamentos? Se você não estiver tendo plenitude nessas áreas, como está a sua saúde, o seu corpo? Se você não estiver dominando isso, que significa o autogoverno, se você quiser aprender, anota essa palavra, autogoverno, estuda sobre ela. Se você não tiver plenitude nisso, você está sendo uma pessoa governada. Então, você não governa sobre o seu corpo, você não governa sobre a sua família, você não governa sobre a sua mente, você não governa as suas finanças, então você é uma pessoa dominada e uma pessoa alienada. Então, você precisa chegar ao estado de consciência, saber que você é alienado, furar os bloqueios através das perguntas e realmente assumir o controle da sua vida, não se importar com a opinião alheia e, de fato, fazer com que a sua vida valha a pena, e não só a sua, mas de todas as pessoas que conectaram com você. Muito interessante. Eu queria até deixar bem claro aí para o seu público que essa nossa entrevista não deixa de ser também entre aspas, uma brincadeira nossa, porque a gente não conversa antes de iniciar essa entrevista, você não sabe as perguntas que eu vou te fazer, então você responde tudo de bate-pronto, sem a gente ter um script, sem ter nada. E qual seria a minha próxima pergunta, que você começou a falar um pouco aí, eu achei bem interessante. Eu falei, Felipe, será que a gente consegue dar um exemplo de alienação e um exemplo de perguntas que a gente pode fazer? Então, você foi bem claro aí para a gente começar primeiro a nos perguntar, né? Para a gente fazer pergunta para a gente mesmo. E viria alguma coisa na sua cabeça de algum outro exemplo de que tipos de perguntas a gente poderia começar a fazer para algum tipo de alienação? Faz algum sentido isso, Felipe? Se não fizer, não fique tranquilo também, fique em paz. Claro que faz sentido, total. Então, por exemplo, vamos falar que é uma coisa muito viva no meu meio, porque existe muitas pessoas, muitos cristãos que me seguem pelo fato de eu ser cristão também. Então é o seguinte, vamos supor que o pastor, ele fez um apelo financeiro na igreja, e esse apelo financeiro, eu vou gerar uma situação, ok? E esse apelo financeiro foi para que, de fato, as dívidas da igreja fossem pagas, porque aconteceu uma má administração, e aí, então, agora precisa de um dinheiro. O pastor, ou o líder religioso, porque pode ser um católico, pode ser um espírita, pode ser um candomblé, enfim, não quero colocar aqui a imagem do pastor, porque depois vai falar, lá, tá falando mal dos pastores, tá falando mal da igreja. Eu estou falando mal do sistema que faz a alienação na vida das pessoas, então não é nada pessoal. Então aí, essa pessoa, ela pega bases bíblicas e começa a fazer pregações. E essas pregações são apelativas, e toda a comunidade consegue ver que aquilo está um pouco fora da curva. E está no momento, enfim, a vida na comunidade,
ela é muito interativa, então as pessoas têm essa percepção. Eu falo por consciência própria, porque eu, desde quando eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja. E aí, então, as pessoas não perguntam nada. As pessoas não chamam o pastor para conversar. Por quê? Porque se o pastor, que é o mensageiro da palavra de Deus, o anjo de Cristo, o canela de fogo, o carruagem de fogo, o labareda, enfim, se ele está falando, está falado, está lacrado. Isso é uma alienação. E a pergunta é o seguinte: por que que eu permito tudo isso acontecer, sendo que eu estou sentindo e vendo que não está condizente, que não está fluindo, que está sendo forçado? Então a pessoa acha que é a carne dela falando, e aí ela vai lá e permite aquilo passar. Então isso é um sistema de alienação. A pessoa começa a perguntar: por que que eu não posso falar com ele? Qual que é o problema de eu conversar com ele? Ele é o meu pastor. Na Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa com o meu irmão, vai ter com o irmão. Se o irmão não ouvir, chama o presbitério. Se o presbitério não ouvir, chama toda a igreja. Então, até a própria palavra de Deus tem a ordem para que você possa resolver problemas. Mas só que as pessoas alienadas, elas não resolvem nada. Elas sempre abaixam a cabeça, aceita tudo, não faz nada diferente e sempre comete os mesmos erros. Então, é um exemplo aqui bem clássico de alienação. Eu sei que existe até pastores que me acompanham o meu trabalho, meu conteúdo. Eu sei que não é 100% das pessoas que fazem isso. Existem muitos homens de Deus que têm autoridade, que fluem no ministério, na unção, e que realmente são porta-voz de Deus. Eu falo numa pequena porcentagem aí de pessoas que realmente usam os púlpitos da igreja para bem próprio, para usufruir, para pagar contas, para alcançar objetivos, e realmente é contra essas pessoas que eu, e não só eu, uma geração de generais estão se levantando, e essas pessoas vão penar agora, nesses próximos 10, 15, 20, 30 anos, porque os generais estão assumindo os postos aí de palavra, de profetas mesmo, para liberar a palavra viva e contra todo tipo de alienação, não só no meio dos pastores, mas dos padres, dos espíritas, dos candomblés, enfim, em geral. E eu ouvi uma vez, Felipe, acho que você pode nos explicar melhor, né? Além das perguntas, existe algum outro tipo algum outro tipo, não de exemplo, por exemplo, executar tarefas, fazer tarefas, eles ajudam nesse processo de desalienar? Eu ouvi falar, você precisa fazer tarefas, você precisa fazer perguntas. Tem a ver também essa relação de tarefas para ajudar nesse processo? Sim, com certeza, plenamente. A questão é o seguinte: uma pessoa alienada, além dela fazer as perguntas, ela precisa começar a adquirir novas informações e colocar aquelas informações em prática. E a gente chama isso de fazer tarefas. Então, hoje existe várias formas de uma pessoa poder realmente começar a colocar em ação tudo aquilo que ela está aprendendo. Porque está acontecendo um problema muito sério nessa geração. As pessoas estão desalienando, mas as pessoas elas estão numa passividade muito grande. Então, elas usam um pressuposto de que agora elas são donas das suas próprias vidas, mas só que elas não produzem nada. Elas não ajudam ninguém. Elas não transbordam na vida de ninguém. E isso é um outro erro, porque é para liberdade que eu vos chamei, assim tem um versículo na Bíblia. Então, assim, Jesus chama as pessoas para a liberdade, mas com um motivo, com uma importância, com uma missão. Todas as pessoas libertas, elas precisam transbordar na vida das pessoas. Isso acontece através das tarefas. Então, quando você deixa de ser alienado, ou você está no processo de alienação, precisa haver o transbordo. O transbordo é você multiplicar todos aqueles resultados que você está vivendo. Então, por exemplo, como que eu consegui multiplicar isso de uma forma bem precisa? Através da internet. Comecei a fazer tarefas do tipo gravar vídeo, produzir conteúdo, comecei a ensinar pessoas, montei um grupo de mentoria, eu comecei a ensinar essas pessoas a transbordarem. Hoje, já são mais de 1.000 alunos em todos os meus cursos, né, minha plataforma digital, e imagina que são 1.000 famílias, são 1.000 pessoas, 1.000 famílias que desenrola aí muito mais que mil pessoas, e essas pessoas
começam a transbordar na vida um do outro, fazendo tarefas, botando em prática tudo aquilo que ela tem aprendido. E isso é uma corrente que vai multiplicando, e isso precisa ser feito através das tarefas. Tarefas de quê? De se encontrar, de se conectar, falar coisas novas, aprender coisas novas, ler coisas novas, estar em lugares novos, enfim, transbordar na vida dos filhos, da esposa, no trabalho. Então, tudo isso é uma tarefa que faz o processo de alienação acontecer, a desalienação acontecer e o transbordo depois da alienação, da desalienação. Transbordo, então, é compartilhar conhecimentos, né? Você colocar em prática tudo que você aprendeu e compartilhar com as pessoas, né? Seria isso, né? Exatamente. O transbordo é o seguinte, é igual você pegar um copo e encher ele de água. O copo estava vazio e agora ele vai encher, encher, encher. O transbordo é quando a água começa ela ser transbordada, ela é derramada pelo copo. A água é o conteúdo, é aquilo que a pessoa tem para passar, é aquele resultado que ela alcançou. E aí, então, o copo é a pessoa, o líquido é a informação, o conteúdo, aquilo que a pessoa está transbordando, e o transbordo é literalmente aquilo tudo sobejar, não ficar somente com ela, é aquilo ser passado para as outras pessoas. Um problema muito grande que tem acontecido é que muitas pessoas querem ajudar outras pessoas, mas eles são copos vazios querendo encher copos vazios. Isso não funciona. Antes de você transbordar na vida de uma pessoa, você primeiro precisa transbordar na sua vida, na sua família, nos seus filhos, e depois, consecutivamente, você começar a transbordar na vida das pessoas que estão perto de você. Então, o transbordo é esse derramar, essa multiplicação de resultados de vida e fazendo com que, de fato, todas as pessoas que se conectarem com você recebam uma fração dessa alegria, dessa satisfação, dessa mudança de vida. E Felipe, uma pergunta, uma dúvida minha, o que eu gostaria de ouvir um pouco mais também. Eu não viver o meu sonho. Hoje eu estou, um exemplo, tá? Estou infeliz, não me sinto confortável com as atividades que eu faço, com o meu trabalho. Eu não estou vivendo o meu sonho. Isso daí chega a ser um problema? Pode ser que eu esteja, então, meio que alienado por não viver o meu sonho, por não estar correndo atrás das coisas que eu quero, fazendo outras coisas. O que você vê sobre isso? Sobre a pessoa não viver o sonho dela, e se você falaria para ela viver o sonho, então, Olha só, uma pessoa que não vive o seu sonho é reflexo da alienação. Uma pessoa que não vive o seu propósito existencial é o reflexo da alienação. Então, está aqui mais uma chave poderosa para você saber. Não é só a falta de resultado, mas também se você está vivendo aquilo que você realmente deseja de viver, que tem como algo legítimo no seu coração. Então, as pessoas que não estão vivendo os seus sonhos, elas estão vivendo um reflexo da alienação. Então, assim, para você poder viver o seu sonho, você vai ter que deixar a opinião das pessoas para trás, você vai ter que começar a fazer perguntas para aquele sistema, ou para a organização, ou para o contexto que você vive. Depois que você começar a achar as perguntas, você vai começar a se conhecer, você precisa do autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma ferramenta poderosa, não somente as perguntas, mas o autoconhecimento, que é a capacidade que você tem de se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você tem esse controle, vamos dizer assim, desse governo que você pode ter da sua própria vida. Então, uma vez que você tem o autoconhecimento, o autogoverno, o autocontrole, você começa a achar respostas para suas perguntas. Muitas coisas que estão vivendo ou estão perto de você, elas vão cair por terra, literalmente. E aí as portas das possibilidades, dos sonhos, vão surgir como num piscar de olhos. É algo fascinante. Quando a pessoa é liberta, ela fura o bloqueio, ela começa literalmente a viver os seus próprios sonhos, os sonhos que queimam no coração dela. Então, eu vejo muitas pessoas, eu converso com várias pessoas diariamente, e eu vejo, nossa, como eu era, como se tivesse aquela tapeira, né, do cavalo, que é conduzido ao cavalo para uma direção, ou seja, ele só consegue ver aquilo. Quando você vence a alienação, você tira essa tapeira, e aí, de fato,
você começa a ver coisas que você é sua, é seu por legítimo, é seu por direito, mas por causa da alienação, aquela tapeira não deixava você ver o rio de possibilidades. E, inclusive, pessoas que, quando deixam de ser alienadas, elas explodem em pensamentos, ideias, criatividades e conseguem viver os sonhos dela. Olha, Felipe, simplesmente incrível. Caso eu não tenha abordado algum assunto que você gostaria de falar, fique à vontade para falar também. Caso contrário, eu acho que esse episódio número 2 do Desbloqueando com o Felipe Fernandes foi incrível. Só tenho a agradecer novamente por participar deste projeto. E muito legal. Muito obrigado. E se tiver algumas considerações finais, fique à vontade. Tá contigo aí. Maravilha. Vamos lá. Eu queria falar, então, aqui, eu dei uma olhadinha nas perguntas aqui, e a Laura Caribe, ela falou o seguinte: Felipe, fala sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você chegar à consciência que você é 100% responsável pelos seus resultados. A sua vida depende das suas ações, das suas escolhas. Quando você entende sobre isso e realmente consegue fluir nesse raciocínio, você vê que os problemas do seu casamento, os problemas profissionais, os problemas financeiros, os problemas que estão em volta de você foi por causa das suas escolhas. E aí, em vez de você ficar naquele vitimismo todo, olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, olha, eu não tenho oportunidades. Quando você é autorresponsável, você para com esse discurso vitimista, comunista, tudoísta, que é o seguinte, de que outras pessoas são culpadas, que o pastor da igreja é culpado, que o seu marido é o culpado, que a sua esposa é o culpado, que os seus filhos são culpados, que o seu chefe de 15 anos, de 30 anos atrás é culpado. Eles não são culpados. Você permitiu que tudo isso de ruim acontecesse na sua própria vida. As suas escolhas, as suas decisões diárias determinam aonde você vai chegar. Você pode começar a mudar a sua vida hoje a partir das suas decisões. Felipe, o que eu faço? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma mentoria online. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para todas as pessoas que tiverem interesse. Ah, já está querendo vender alguma coisa. Olha, você que tem esse pensamento, você é um vitimista. Você é uma pessoa que fica olhando só para o seu próprio umbigo e nunca sai do lugar. A minha mentoria tem ajudado milhares de pessoas, famílias, casamentos restaurados. E lá eu tenho 4 bases fortes que eu trabalho, inclusive essa questão da autorresponsabilidade que a gente está falando, que me deu aqui a lembrança de falar da minha mentoria. Eu nem iria falar da minha mentoria. E que, de fato, faz com que as pessoas despertam para esse autocontrole, autogoverno e alta responsabilidade. As pessoas começam a se enxergar. Tanto é que depois da minha mentoria, muitas pessoas, tem vários depoimentos de pessoas que realmente a mentoria foi o início. A mentoria não é uma pílula, ela não é algo, uma varinha de condão. Muito pelo contrário, são muitas aulas, são muita dedicação, são tarefas. A gente, inclusive, teve uma aula agora, domingo, foram quase 4 horas de aula. 4 horas de aula ao vivo, falando sobre bloqueios emocionais. Isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para pessoa vitimista. Não é para pessoas que vivem colocando, tentando achar responsável pelos seus desastres emocionais. A mentoria são para pessoas que realmente querem descobrir quem elas são, realmente saber a importância do autoconhecimento, aprender a fazer tarefas assertivas, construtivas e desbloquearem, vencer as crenças limitantes e instalar os novos hábitos para que, de fato, a pessoa possa validar também e começar a mudar a vida. Eu sempre falo que a mentalidade é um conjunto de pensamentos. Então, desde quando nós nascemos e até esse exato momento de hoje, nós criamos linhas de raciocínio, construímos formas de pensar. Isso tudo, o pacote de estudo é a mentalidade. Para você poder mudar a sua mentalidade, você tem que mudar a sua forma de pensar, que foi construída por anos. 15, 20, 30, 40, 50 anos construindo uma linha de raciocínio. E aí você quer tomar uma pílula e da noite para o dia se tornar um grande
Tony Robbins, que é um dos maiores coaches aí de desenvolvimento pessoal do mundo. Não, você tem que desconstruir e construir pontes. Então, dentro do desenvolvimento pessoal, eu encontrei ferramentas que eu mesmo criei, uma mentoria que eu mesmo construí para trazer as pessoas a esse entendimento. Então, você está vendo eu falar com tanta fluidez, são mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal, nós estamos indo agora para a nossa 10ª turma, e eu tenho certeza que isso é só o início desse transbordar. Meu próprio YouTube mesmo, se você não tiver nenhuma condição de fazer a mentoria, eu tenho 10 aulas com mais de 17 horas de conteúdo gratuito, uma playlist organizada só para você assistir as minhas aulas. E eu fiz tudo isso de coração. Além de mais, gratuitamente, tem o Facebook, tem o Instagram, que eu posto conteúdos diariamente, lives diariamente, onde eu tenho contato com o meu público. E, de fato, isso tudo não é um trabalho, isso é um propósito existencial, que eu faço questão, eu estou vivendo meu propósito existencial e transbordando na vida de vocês, para que vocês possam achar, de fato, um sentido para a vida de vocês. Daniel, eu tenho sido chamado de destravador de mentes. E eu faço questão de assumir esse título, porque, além do desenvolvimento pessoal, eu estudo neurociência, eu estudo a terapia cognitiva, que é uma das partes da psicologia, que explica todo esse questionamento mental, estruturas racionais que as pessoas criam. E eu quero dizer uma coisa para você. A maior treta da humanidade não está no corpo e nem está no espírito. A maior treta da humanidade está na mente. O problema, as doenças, a dificuldade, as crenças limitantes, tudo isso que tem feito com que você não tenha resultado, está na sua própria mente. O lugar mais rico da face da Terra é a sua mente. O lugar mais poderoso que existe na face da Terra, vamos dizer, materializado, é a sua própria mente. A sua mente é um campo de batalha, que onde o que for mais alimentado, seja o seu inimigo ou seja você mesmo, vai vencer nesse campo de batalha. E você precisa entender que na parte espiritual, a morte de Cristo na cruz já te salvou, justificou, te remiu, te perdoou, te curou e outras coisas. Você está habilitado para tocar terror na terra. O seu corpo é só você parar de comer igual um porco, exercitar de fato, e você já resolveu o problema do seu corpo. Então, espírito e corpo está resolvido. O seu problema, meu querido, minha querida, está na sua alma. E a sua alma tem algumas faculdades, como emoções, vontades, sentimentos e a sua mente. Os problemas do seu casamento estão na sua mente. Os problemas da sua vida estão na sua mente. E aqui eu quero convidar vocês a destravar essa batalha. Na verdade, travar essa batalha para destravar a alienação e um casamento feliz, um casamento próspero, relacionamentos saudáveis, um corpo ativo e, de fato, sonhar, de fato, a vida, viver os seus sonhos que você sempre desejou e que você tem no seu coração, mas não consegue viver. Entra ano e sai ano, a sua vida é a mesma coisa, nunca muda. Então, autorresponsabilidade, para terminar a minha resposta, que ficou longa, autorresponsabilidade te capacita, de fato, a você assumir o controle da sua vida e cair para dentro e tocar o terror. Beleza? Bom, eu espero só... Desculpa, vai falar mais alguma coisa aí? Não. Espero só que você não fique bravo comigo. Deixa eu aproveitar, Você falou tanto do transbordo, de transbordar. Tem um evento chegando aí, Felipe, 100% online, 100% gratuito, a partir do dia 30 de março. Fala um pouquinho pra gente só. O que é? Vai ter a Semana do Transbordo ou não? Exatamente. É o seguinte, a Semana do Transbordo, eu vou passar uns códigos violentos que aconteceu na minha própria vida. Não é balela, não é conversa dos outros. A Semana do Transbordo, eu vou passar códigos poderosos que eu vivi na minha vida, inclusive na Semana do Transbordo. Além de ensinar você a transbordar, você vai ter a oportunidade de me conhecer um pouco mais. Eu vou contar a minha história para você. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Porque é o seguinte, Daniel, as pessoas olham para mim, mas deixa eu falar algo para vocês. Eu sou a representação da média da população brasileira. Exatamente. Eu não vim de berço de ouro. Eu não vim de um lar onde as pessoas são ricas, que escreveram livros, que deram palestras pelo mundo, que deu volta pelo mundo, que tinha casas em condomínio fechado. Não, muito pelo contrário.
o meu pai representante comercial de material de construção e a minha mãe secretária numa escola particular. Trabalharam a vida toda nisso e se aposentaram. Eu sou parte dessa sociedade do Brasil, dessa comunidade, que é a maioria do brasileiro, que é o povo que luta, que paga boleto, que trabalha para pagar a faculdade, que trabalha para poder conquistar alguma coisa, que trabalha duro para poder ter um computador parcelado. Claro que hoje eu tenho uma vida muito bem sucedida, com várias conquistas, com grandes negócios, mas só que nem sempre foi assim. Eu era exatamente como a média da população brasileira, o povo sofrido, o povo da raça, o povo da dor, o povo que batalhador. Mas é o seguinte, você e eu acredito que todas as pessoas têm a semente da prosperidade, só precisam ajustar. E na semana do transbordo eu vou passar os códigos. Na semana do transbordo são aulas gratuitas que as pessoas vão receber no e-mail, mas só que elas precisam fazer um cadastro. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo para que as pessoas que têm interesse de fazer a semana do transbordo gratuitamente, elas possam, de fato, aprender esses códigos e começar automaticamente, no dia que ela ouvir a aula, no dia que ela vê a aula, ela receber o e-mail, ela vai abrir a aula no e-mail dela, ela vai, de fato, já poder aplicar, porque eu já passo para a pessoa o que ela precisa fazer para ela poder começar a transbordar no primeiro dia da semana do transbordo. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Encerramos, então, mais um episódio do Desbloqueando com o Felipe Fernandes, episódio número 2. Falamos sobre alienação e, por que não, é uma parte da estratégia para você desbloquear todos os obstáculos mentais que impedem a sua saúde física, financeira e os relacionamentos que você sempre desejou. Um grande abraço, Felipe, aqui do Brasil, diretamente de São Paulo. Até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal, mais uma vez, pela audiência. Obrigado, pessoal que esteve aqui ao vivo, pelas perguntas que foram feitas e considerações também. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Me acompanha nas outras redes, no Instagram, no Facebook, em podcast também. E é isso aí. Estamos juntos, conectados. Fica atento aí aos novos episódios aí do Desbloqueando com o Felipe Fernandes. Muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo episódio.